Olá! A Universidade Federal de Ouro Preto vai retomar de forma remota o primeiro semestre letivo de 2020 a partir de janeiro do ano que vem. A decisão foi tomada na última semana pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e inclui todos os cursos de graduação presenciais oferecidos pela UFOP. As aulas da graduação estão suspensas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. O pró-reitor adjunto de graduação, Adilson Pereira dos Santos, explicou pra gente como vai funcionar essa retomada do semestre letivo. Veja. Muito obrigada, Adilson, por aceitar o convite para a entrevista TV UFOP. Estamos à disposição. Adilson, eu gostaria que você começasse explicando como vai funcionar o próximo semestre letivo a ser iniciado em janeiro pela UFOP. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nosso CEP, aprovou, por meio da resolução número 8.042, a retomada das atividades a partir do dia 18 de janeiro de 2021. Essa retomada, por que nós estamos usando esse termo e precisamos enfatizar esse termo de retomada? O nosso período letivo se iniciou em março, nós tivemos atividades num período letivo especial, que foi facultativa para estudantes e professores, que se desenvolveu entre setembro e outubro, e agora, entre novembro e dezembro, nós estamos nos preparando, inclusive, para essa retomada. O que eu destaco como sendo essa preparação? Nós temos na UFOP em torno de 1.000 professores que atuam nos cursos de graduação. Desses 1.000 professores, aproximadamente 500 ainda não haviam passado por um processo de capacitação, de preparação para a adequação dos seus planos de ensino, que foram concebidos lá em março para a oferta de modo presencial, para utilização das tecnologias de informação e de comunicação. Então, com isso, nós reservamos agora esse período de novembro até dezembro, início de janeiro, para preparar parte desses professores que não dominam, não conhecem essas ferramentas para adequação, bem como para que os professores considerem, por exemplo, a possibilidade de adequar algum componente curricular, alguma atividade acadêmica do seu curso, que é desenvolvida, por exemplo, em algum laboratório. Como que eu poderia transformar essa atividade que eu desenvolvo, geralmente no laboratório, em uma atividade de simulação, por exemplo, de demonstração, através de algumas ferramentas de tecnologia de comunicação e informação. Então, nesse período agora que antecede entre a aprovação da resolução do Conselho e o início da retomada das atividades, estamos nos preparando nesse aspecto, na relação que a Prograde estabelece com os docentes. E como deve ser feita a matrícula? A matrícula está feita. A primeira resposta para a sua pergunta, a matrícula está feita. Os estudantes fizeram a matrícula lá do início do ano. Então, eles estão matriculados. Os departamentos informaram as disciplinas que iriam oferecer, os encargos dos professores já estão atribuídos. No entanto, como nós oferecemos um PLE, que foi o período letivo especial, no meio do caminho, pode acontecer de um estudante que estava matriculado em 4 componentes curriculares, realizou 2 e só falta 2 para cursar agora. Então, se o departamento indicar a existência de vagas, o estudante poderia se matricular no componente curricular que seria do segundo semestre de 2019, que ele deveria fazer agora em agosto. Então, algum ajuste será possível. Nós estamos ainda nesse final de ano realizando os entendimentos com as diversas áreas do conhecimento, no caso, com os departamentos acadêmicos, para que os departamentos indiquem, eles vão conhecer qual é o panorama da oferta atual, nós vamos mandar para eles uma tabela dizendo, olha, o departamento de Direito está oferecendo tais e tais disciplinas esse semestre. Mantém-se ou vai ser realizada alterações? E vamos informar essas alterações. Essas alterações que foram informadas serão implementadas no sistema e, em janeiro, antes do dia 18, os estudantes terão oportunidade para entrar no sistema. Esse ano ainda, no dia 18 de dezembro, nós vamos mostrar ao estudante qual é o atestado de matrícula dele. O que mudou no atestado de matrícula ou se não mudou. E ele terá a oportunidade para excluir, incluir ou solicitar a inclusão
caso não tenha a vaga reservada, fazer o requerimento. Qual é a previsão de duração desse semestre? O semestre terá duração de 15 semanas. E isso também com base naquela resolução do Conselho Nacional de Educação, que flexibiliza uma exigência que está contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93/94 de 1996. Segundo essa lei, o ano letivo tem que ter no mínimo 200 dias. E, em função da pandemia, o Conselho Nacional de Educação, ele se reuniu, e ele tem a prerrogativa para tal, ele propôs ele ofereceu a liberdade das instituições não exigirem esses dias letivos. Então, como que a Universidade Federal de Ouro Preto organiza seus calendários semestrais na vigência da Lei 93/94? Geralmente, nós reservamos 18 semanas para o período letivo. E o que foi feito agora foram organizar o calendário em 15 semanas. Nós reduzimos em 3 semanas. Poderia ter reduzido em um número menor. Mas por que é 15, não 12, nem 18, nem 8? Porque menos que 15, a comunidade universitária considera um período muito curto para garantir a adequada formação dos estudantes. Fica pesado para os estudantes, pesado para os professores, então a opção da universidade foi 15 semanas. E essas 15 semanas também serão válidas para o segundo semestre de 2020, que nós vamos iniciar em maio, e o primeiro semestre de 2021, que nós vamos iniciar em agosto ou setembro, não sei precisamente. A plataforma Moodle, que é a plataforma de ensino online oficial da UFOP desde 2015, vai ser utilizada para oferecer os próximos semestres letivos remotos da universidade. O pró-reitor também explicou que algumas normas acadêmicas foram flexibilizadas para os alunos que, por algum motivo, não vão conseguir retomar os estudos. O que se buscou dessa norma é uma combinação de situações. Então, eu acho que é um dado importante que precisa de ser tratado. O desejo da Universidade Federal de Ouro Preto é que consigamos levar todas as pessoas, mas haverá pessoas que não vão conseguir caminhar nesse processo. Então, o que se foi feito nesse sentido foi flexibilizar as normas acadêmicas que determinam, por exemplo, o jubilamento, o desligamento da universidade. Então, os estudantes, digamos que naquela etapa do ajuste de matrícula que nós mencionamos anteriormente, um estudante que considera-se sem condições para cursar, sua vida mudou nesse ano. Sua vida profissional mudou, perdeu o emprego, ou tive que arrumar um emprego. A ele será facultado a possibilidade de retirar essa matrícula. Não desejamos isso, não é o desejo da universidade. E nós dilatamos o prazo, que geralmente é definido para fins de trancamento de matrícula. Geralmente, o trancamento de matrícula num calendário regular, ele se dá no último mês de aula. Nós estendemos esse prazo para até dia 30 de março, que é um mês antes do término do período letivo. Porque, dependendo das circunstâncias e do que vier a ocorrer, a pessoa teria essa possibilidade. Do ponto de vista da inclusão social, preciso destacar também que, para minha alegria, a alegria de muitos e muitas, as universidades, felizmente, passam a ser universidades mais inclusivas. Então, nós temos estudantes, no caso da Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos mais da metade dos nossos estudantes são pessoas que ingressam na instituição pelo critério de baixa renda. Então, essas pessoas, o que foi feito paralelamente? A nossa instituição lançou editais de inclusão digital para aquisição de equipamentos, manutenção de equipamentos como computadores ou tablets, e também a liberação de chip para a internet. Mas pode acontecer isso, de ter um estudante que está na zona rural e que não tem condições de acessar. Então, vou usar com muita ressalva o termo, a compensação que essa pessoa teria é a flexibilização da norma, não ser penalizado por uma situação que ultrapassa a sua vontade, o seu desejo. Então, essa foi a tentativa que a universidade buscou adotar. Estamos atentos a isso. E há que se considerar que nós temos também professores
técnicos administrativos que estão também imersos em situações delicadas do ponto de vista, não diria exclusivamente da necessidade material, mas de estarem acompanhando filhos em idade escolar, estarem acompanhando familiares, entre outras situações. E aí, no caso dos estudantes da UFOP, as pessoas que estão com dúvidas, que desejam ter mais informações sobre esse semestre letivo, onde elas podem procurar, como elas podem obter informações? Devem procurar as respectivas seções de ensino dos cursos. É importante dizer que nós estamos na pandemia, mas estamos trabalhando muito mais do que trabalhando presencialmente lá na Prograde. Então, através dos nossos canais, nossos endereços de e-mail, endereços eletrônicos oficiais, que estão disponíveis, inclusive, na nossa página eletrônica, tanto no caso da relação com os estudantes, tanto a Prograde, através do setor de registro acadêmico, que é o e-mail rca@ufop.edu.br, tem procurado tirar todas as dúvidas dos estudantes, e as sessões de ensino. Então, cada uma das unidades acadêmicas conta com uma sessão de ensino. Então, o ICSA em Mariana tem uma sessão de ensino, o ICHS, o ICEA, lá em João Molevade, a Escola de Minas em Ouro Preto, a Escola de Nutrição. Então, os estudantes devem procurar as sessões de ensino através do e-mail que os nossos colegas servidores dessas sessões de ensino estão à disposição para esclarecimento de dúvidas e orientações. E, nesse momento, vai ser muito necessário isso. Inclusive, tivemos uma reunião interna após a aprovação dessa resolução do CEP, e fizemos um alinhamento em relação a como nós devemos tirar as dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários aos estudantes, professores e técnicos nesse momento delicado que estamos passando, o Brasil, a UFOP e a humanidade. Muito obrigada, Adilson. Mais uma vez eu agradeço pela disponibilidade e também por todas essas informações. Na expectativa de ter colaborado, nós também aqui agradecemos. E a informação, ela colabora indiretamente para o nosso trabalho também. Vale destacar que as inscrições para o Auxílio Inclusão Digital, que oferece pacotes de dados móveis de internet aos estudantes da UFOP, vai até a próxima sexta-feira, dia 27. Mais informações é só acessar a página da UFOP. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.